Mais uma novena, a quarta semana da novena das causas impossíveis. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. No dia a dia das nossas vidas, passamos por tribulações, verdade. Passamos por aflições, verdade. Quando se anuncia tempos difíceis a partir de agora. Quando a economia do país está abalada e que se tem notícias de que algo ruim pode acontecer em termos econômicos neste país. Para nós que conhecemos a palavra do Senhor, não é novidade alguma. Porque quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, tribulações, etc., nós já sabemos que vai acontecer muita coisa, e não é somente com cada pessoa individualmente, é com toda a humanidade, com toda a nação. Mas nós temos algo muito importante a pensar. Muito importante mesmo. Como? Nós temos Deus ou não temos? Eu creio no Senhor ou não? Será que realmente o meu coração está voltado para as coisas de Deus? Será que eu confio que Deus pode solucionar os problemas mais difíceis das nossas vidas? Será que eu tenho certeza que quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu fiz uma aliança com Ele e Ele fez uma aliança comigo? Quando se faz uma aliança, é uma aliança perpétua. É como se fosse um casamento. Quando você declara amor a uma pessoa do sexo oposto, quando você se une a uma pessoa, você coloca no dedo uma aliança. Essa aliança é apenas um símbolo, sim, mas ela perpetua uma união permanente. Porque é como se fala, até que a morte separe. É como diz a Bíblia, uma só carne. Amados, quando nós pensamos realmente que quando estamos no relacionamento afetivo, uma só carne, no casamento, nós temos que viver em união com a família, com as pessoas, cumprindo o segundo mandamento. Quando temos essa aliança com Cristo Jesus, nós não podemos dissociar, nem nos separar dele. É uma aliança que foi feita. Quando nós aceitamos Jesus, nós declaramos dependentes de Jesus, nós temos que aprender a conviver com as coisas desse mundo. Mas não podemos sair fora do padrão divino, porque senão entraremos no padrão do mundo. E quando nós entramos no padrão do mundo, as coisas começam a ficar mais difíceis ainda. Porque você não ficará livre da aflição, com Jesus será mais fácil, porque você tem uma esperança, e através de uma esperança você vai perseverar até conquistar aquilo que Deus tem preparado para você, que é o plano que Deus tem para a vida de cada pessoa. Você conhece e tem que saber. A sua vontade, a minha vontade, eu sei a minha vontade, o que eu quero da minha vida? Algumas pessoas querem bem-estar, algumas pessoas querem um carro novo, algumas pessoas querem um emprego novo, algumas pessoas querem desfrutar do que a vida tem de belo. Qual é a minha vontade? Será que eu tenho que viver nesse mundo somente para fazer a minha vontade? Ou eu tenho que fazer a vontade de Deus? Presta atenção, amados. Uma pergunta que nós fazemos: a minha vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus que deve imperar ou a minha vontade? O desejo de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a minha vida, ou os meus planos, os meus propósitos para a minha vida? Nós temos que aprender a conhecer. E aí que está o X da questão, que eu não posso viver somente pela minha vontade. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Porque quando nós pensamos, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor planejou para mim? Qual é os planos que o Senhor tem para a minha vida? Quando nós começamos a pensar em oração, chegar até a presença do Senhor e dizer: Senhor, fale ao meu coração. Eu não quero viver para mim.
Eu não quero viver somente vivendo as coisas que estão acontecendo no dia a dia, as coisas que estão aos meus olhos, que para mim são prazerosas, mas eu quero saber e conhecer a sua vontade, a vontade de Deus para a nossa vida. Uma pergunta que nós temos que fazer é justamente essa: eu vivo a vontade de Deus ou vivo a minha vontade? A vontade de Deus tem 3 pontos interessantes. Existem 3 aspectos da vontade de Deus que nós devemos aprender e prestar atenção nela. A vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus. Qual é a vontade soberana de Deus? É um plano secreto pré-determinado por Ele. Nós não podemos, de maneira alguma, saber o que Deus tem preparado para nós. Interessante. Ele só diz o seguinte: eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho algo para você. Mas que algo é esse? O que Ele quer de mim? O que eu vou fazer? Muito bem, quando nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, nós vamos, a cada dia que aprendemos mais, identificando os dons que nós temos, que Deus tem nos dado. Vários dons. E quando nós aprimoramos esses dons, com certeza nós vamos identificando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Umas pessoas são chamadas para pastores, outros para mestres, outros para isso, outros para aquilo. Então nós temos que aprender. Daniel nos retrata algo muito importante que nós devemos prestar atenção. Quando o plano de Deus é um plano secreto e predeterminado, em Daniel capítulo 4, versículo 35, ele diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus. Se com os habitantes da terra ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Daniel está nos retratando, o profeta Daniel, de que Deus faz o que ele bem entende, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Quem somos nós para discutir com Deus a respeito daquele plano que ele tem para nós? E tem vários textos na Bíblia que diz que a gente faz os planos, mas é Deus que dá a palavra final. Isso é uma verdade. Como identificar a vontade soberana de Deus para as nossas vidas? Olha o que diz um outro texto de Apocalipse, que é interessante destacar. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse, versículo 4, versículo 11. Senhor nosso, o nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por Tua vontade, elas foram criadas e existem. Quando o apóstolo João recebeu essa declaração de Jesus Cristo, identifica para nós que Deus é soberano, Ele criou todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, pela vontade dEle, elas existem e foram criadas pela vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Quando Deus criou o primeiro casal, Deus fez algo perfeito. Quando você olha no espelho, quem é que você vê? Você vê você? Você vê alguém semelhante ao Criador? Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Então quando você olha para o espelho, você tem que olhar: eu estou vendo o meu Criador. Eu estou vendo o meu Criador. Ele que me fez. Você vai achar: eu sou bonito ou sou feio? Não, todo mundo é bonito, ninguém é feio. Não existe feiura. Feiura é o capeta, e ele é feio. Mas nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então a honra e o poder, olha só, Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. A vontade soberana de Deus nesses 2 aspectos importantes. Primeiro é a vontade moral. A vontade soberana de Deus. Depois o segundo aspecto é a vontade moral. É tudo aquilo que Deus deixou revelado através da sua palavra. Veja só o que diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e depois o 16. O 14 diz assim, presta atenção, amados, que é importante. A vontade moral de Deus para as nossas vidas: não se ponha em julgo desigual com descrentes. As pessoas têm que se unir com pessoas no mesmo propósito.
Você não pode se unir com uma pessoa, ou melhor, fazer uma sociedade com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que você tem diante de Deus. Não vai dar certo. Você deve escolher pessoas que têm o mesmo sentimento que você tem em relação a Deus. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Sociedade com pessoas que não têm o mesmo propósito diante de Deus não dá certo, dá problema. É o que diz a palavra: pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode dar a luz com as trevas? Se você vive na luz, como você pode ficar associado com pessoa nas trevas? Então a vontade moral de Deus é que você se una, se associe com pessoas do mesmo perfil que você tem diante de Deus. Caso contrário, a situação vai ficar muito difícil para você. A vontade individual, veja o versículo 16 que é interessante: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que significa estar juntos no mesmo propósito? É a coisa mais importante que existe e não existe outra diferente disso. A vontade individual. Deus nos deu o direito de escolha. E esse direito de escolha é algo que devemos pensar diariamente na nossa vida. Presta atenção no que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Amados, você pode escolher o que você quiser olhar, ver, é permitido, mas nem tudo convém. Tem certas coisas que é agradável aos olhos, mas será que vai edificar a sua vida? Será que vai te dar conforto? Será que vai deixar você numa situação sem pecado? Porque certas coisas que nós observamos, nós podemos só de olhar pecar. Pecamos no entendimento, e depois pecamos no coração, daí vem aquela tentação e podemos pecar por ato. Então tomar muito cuidado com isso. Veja o versículo, o capítulo também de Romanos. Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Irmãos, presta atenção. A mente tem que estar voltada para Cristo. A renovação da sua mente, as coisas lindas que Deus oferece através da sua palavra, tem que estar perfeitamente na tua memória. Não se moldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas? É algo que você tem que pensar realmente, renovando a sua mente, você tem que pensar realmente aquilo que incomoda, aqueles pensamentos estranhos, porque às vezes no dia a dia da nossa vida, nós temos pensamentos estranhos. Tem pessoas que pensam em suicídio, tem pessoas que pensam em acabar com a vida, tem pessoas que pensam, não aguento mais a situação que eu estou vivendo, eu vou acabar com a minha vida. Quantos suicídios nós estamos observando no dia a dia, aqui em Campo Grande, gente? É a situação de desespero que as pessoas vivem e não sabem mais o que fazer. Então nós não podemos deixar esses pensamentos estranhos entrar na cabeça. Uma senhora foi no programa de televisão na praça, chorando, o filho morreu enforcado, suicidou. Hoje eu recebo a informação, a filha dela foi lá, minha mãe tentou se matar porque sente saudade do filho. Teve que ser internada no nosso lar.
É uma situação tão terrível, tão complicada, essa vida que nós vivemos, que nós temos que estar voltadas para Deus. Nós não podemos nos ausentar de Deus nem um segundo sequer. Nós não podemos trazer pensamentos ruins na nossa cabeça. Nós não podemos pensar o mal. Nós temos que pensar só o bem. E temos que repreender o mal falando: eu te rejeito, eu te repreendo em nome de Jesus. Pensamento estranho, quando vier um pensamento estranho, pensa num texto da Bíblia, pensa num corinho, começa a cantar, alivia o teu coração, porque senão a opressão vem, e vem a opressão e vem pressão em cima de você, e você não consegue sair de onde você está, não consegue ter lógica, nem raciocinar, começa a pensar coisas terríveis, e acaba praticando isso, porque o diabo ele espera você abrir uma brecha para justamente acabar com a sua vida. É a vontade individual de escolha. Nós escolhemos aquilo que nós temos que ter. Temos que pensar na vontade de Deus para nossas vidas, porque se for para a minha vontade, você vai para o beleléu. Há duas atitudes que irão mostrar se estamos na vontade de Deus. Há duas atitudes. A primeira atitude é a obediência à palavra. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 14, versículo 21. Obediência à palavra. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amados, presta atenção na coisa linda que Jesus nos relata. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Jesus está dizendo para obedecer os mandamentos. A obediência é o produto que nos identifica que estamos fazendo a vontade soberana de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas é que nós obedecemos os seus mandamentos. Seremos obedientes. A obediência à palavra nos revela vitória para as nossas vidas. Quando você obedece à palavra do Senhor, você está dizendo: Senhor, eu te obedeço os seus mandamentos. E diz o Senhor que Ele vai manifestar em nós, vai nos revelar a nós. A manifestação do poder de Deus na nossa vida é a vitória. A manifestação do poder de Deus na nossa vida é a salvação. É a esperança de dias melhores. Mesmo nos problemas aflitivos, mas vamos vencer cada obstáculo que aparecer na nossa vida. E estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus? Estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus? Será que estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus? O maior problema é a nossa vontade que impera. O maior problema é a nossa vontade que impera. Às vezes nós desejamos cumprir os mandamentos, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É o primeiro. Amar o teu próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento. Como é difícil amar o próximo. Como é difícil você dizer para uma pessoa: olha, eu amo você em Jesus Cristo, mas ela é orgulhosa, empina a cabeça, não cumprimenta, ela não faz absolutamente nada, ela parece que não enxerga ninguém, só enxerga ela, só enxerga o nariz, só enxerga o umbigo. Cada pessoa tem as suas limitações, cada pessoa comporta da maneira que deve comportar, cada pessoa às vezes não tem nenhum tipo de orientação. 2008, um homem se indispôs com a sua esposa, na cozinha, ele dá um safanão nela, ela cai, bate a cabeça numa bicicleta que estava na sala, ela praticamente quase desmaia. Ele, cheio de ódio, ele pega um saquinho desse de supermercado, coloca, veste na cabeça dela, fecha a cabeça dela, asfixia, mata a esposa. Mata a esposa. Depois dela morta, ele espera chegar à noite, ele carrega essa senhora para um terreno baldio, perto da casa, no meio do mato, mato alto, ele faz um buraco, enterra a esposa lá. Muito bem. Passa-se alguns dias, ele vai na polícia e declara em boletim de ocorrência que a mulher desapareceu.
Os vizinhos começam a comentar, ontem ela estava lá, ontem à noite ela estava lá, mas de repente sumiu, desapareceu. A polícia começa a investigar, descobre e foram em cima dele, como principal suspeito. Ele acaba confessando o crime, não matei e enterrei o corpo. Vai lá, desenterra o corpo e tal. Pega 13 anos de cadeia. Fica 13 anos preso. Um dos filhos dele, nessa época, tinha 11 anos de idade, acompanhou toda essa história. Esse menino, durante 7 anos, hoje tem 18 anos, durante 7 anos ficou remoendo aquela história de ficar sem pai e ficar sem mãe. Mãe morta e pai na cadeia. Segundo as informações, o pai sai recentemente e maltrata o filho, quer bater no filho, menino de 18 anos. Bate no filho, agride o filho, ameaça o filho, faz tanta coisa. O menino ficou durante 7 anos sem pai e sem mãe. Foi abandonado pela avó e foi levado por outras pessoas que criou. Esse menino, por influência de outras pessoas, consegue um revólver. E na primeira oportunidade que o pai vai agredi-lo, ele pega, dá 4 tiros no pai e mata o pai. Aconteceu domingo. Hoje, o menino falou no meu programa. Quando eu vi os olhos dele, vi os olhos de arrependimento. O que passou esse menino durante 7 anos? O que ele viveu em companhia do pai e da mãe, porque viviam em briga constante, briga, e ele desde quando nasceu, vendo o pai agredindo a mãe, brigando com a mãe. Imagine como passou esse menino. E depois morre a mãe e o pai vai preso, ele fica 7 anos com saudade da mãe, revivendo essa coisa. A mente dele ficou perturbada. E ele mata o pai, 18 anos, acabou com a vida. O que vai para a cadeia um menino de 18 anos, ficar até quanto tempo lá? Que vai sair de lá, que jeito? Por que acontece isso? Acontece porque justamente não teve formação, não teve criação, porque ninguém cuidou desse menino. Às vezes nós estamos vivendo com uma família bem estruturada, bem tranquila, mas você sabe o que sofre a sua esposa? Você sabe o que sofre o seu marido? Você sabe o que sofre o seu filho? Você tem diálogo com seu filho? Você tem diálogo com a sua esposa? Você abre o teu coração para a tua esposa para falar dos seus sentimentos? Você, esposa, abre o teu coração para o teu marido para falar dos seus sentimentos? Não estou falando de briga, estou falando de conserto. Estou falando de entendimento, estou falando de amor. Porque se não houver amor entre a família, vai acontecer desgraça. Você não acha que o diabo que participou efetivamente dessa família, destruiu essa família, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele faz isso. Então, a manifestação, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, a manifestação de Deus, de Jesus Cristo na nossa vida, é o alívio de que nós precisamos, é confiança e perseverança e orar para que realmente Deus possa operar na nossa vida. Mas o grande problema é esse. O grande problema está identificado em Efésios, no capítulo 5 de Efésios. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar o que o apóstolo escreve para os Efésios, que é algo que nós devemos pensar realmente em ficar de acordo com a vontade de Deus, não a nossa vontade, porque a nossa vontade está identificada pela palavra. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quando o apóstolo diz que nós devemos ser imitadores de Deus, o que Deus faz? Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama todas as pessoas e quer que todas as pessoas se salvem. Qual é o seu pensamento em relação ao teu próximo? Eu quero amar todas as pessoas. Eu quero que todas as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Eu quero que todas as pessoas se salvem. Porque aí eu serei imitador de Cristo. Versículo 2. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor. Você não pode viver na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que, sem amor. Você tem que encontrar as pessoas, não importa que jeito que é a pessoa, o comportamento dela, a atitude dela, o caráter dela, você tem que olhar a pessoa com amor. E você tem que entender os limites das pessoas. Não é fácil. Cada pessoa tem um jeito de ser. Cada pessoa tem a sua imperfeiçoalidade,
Somos todos imperfeitos, mas cada pessoa, uma pensa de um jeito, outra pensa do outro, uma é rebelde. Uma pessoa é rebelde demais, outra pessoa é explosiva demais, outra pessoa se acha superior, outra pessoa se acha melhor do que todo mundo. Cada pessoa tem as suas características. Agora, se nós formos olhar os defeitos de cada pessoa, nós não vamos conviver com ninguém. E acontece dentro de casa. Se você olhar os defeitos do seu marido, você não vai viver com ele. Se olhar os defeitos da sua esposa, você não vai viver com ela. Olha a qualidade. Às vezes ele é assim, mas ele tem um coração bom, ele tem um coração puro, ela tem um coração bom, um coração puro, mas ela é uma boa dona de casa, ela é uma boa mãe, uma boa esposa, ela é uma pessoa, tem uns repentes, mas no fundo ela é uma pessoa boa. Eu vou amar as qualidades dessa pessoa, esquecer os defeitos, porque se nós formos olhar os defeitos, imagine Deus olhando os nossos defeitos, brincadeira. Deus perdoa, esquece e quer que a gente mude de comportamento. Então vivam em amor como também Cristo nos amou. Cristo é o maior exemplo de amor que existe e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós temos que exalar um aroma agradável a Deus no nosso comportamento com o nosso próximo. Começa dentro de casa e se estende para tudo quanto é lado. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e do quê? Cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Impureza, imoralidade, cobiça, cobiçar as coisas que pertencem a outrem. Aí eu não quero aquilo que é igual, quero a queda daquela pessoa. É bem diferente. A imoralidade às vezes está na televisão, filmes, novelas, uma série de situações que você às vezes traz para dentro da sua casa e começa a pensar e de repente a sua vontade começa a prevalecer, não a vontade de Deus, conforme o apóstolo Paulo está explicando. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Tem muitas pessoas que são crentes, conhecem Jesus, sabe? Gostam de ouvir piadas de pessoas não crentes. Piadinhas sujas. E às vezes no WhatsApp, nos Facebook, acontece muitas pessoas que gostam, que você faz parte de algum grupo, que não é só de pessoas cristãs que estão ali no grupo. Tem outras pessoas que, embora aparentemente dizem que são cristãs, mas não são. Só colocam besteira no WhatsApp. Piadas obscenas, fotos obscenas, uma série de coisas que você deve deletar, porque se você ler ou se você olhar, vai contaminar a tua mente. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa é a vontade nossa, do povo. Às vezes queremos ser gananciosos, impuros, não estou nem aí com nada. Não, nós temos que buscar a santidade, o arrependimento. A santidade na nossa vida é a coisa principal. Não é fácil, eu sei que não é, você buscar a santidade, mas você tem que se aperfeiçoar cada vez mais. Você tem que se despir da sua arrogância, do seu orgulho. Você tem que procurar ser o mais humilde possível. Você tem que exercer aquilo que Jesus é, bondade e humildade. Nós temos que aprender a viver como Cristo viveu, ser imitadores de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Fala da ira de Deus. A ira de Deus é para aquelas pessoas que realmente não estão nem aí e acaba padecendo e a pessoa não sabe por quê. Porque não tem um comportamento de acordo com a vontade soberana de Deus. Versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O insensato é aquele que não está ligando para absolutamente nada. Ele dança de acordo com a música, deixa a vida te levar. Não é assim não, aquela música do menino, deixa a vida te levar, não.
Se você deixar a vida te levar, você vai para o buraco. Você vai para o inferno. Se você dançar conforme a música, depende da música. Eu danço de acordo com a música. Quer dizer, está ruim, eu estou ruim. Está bom, eu estou bom. Não é assim. Você tem que ter um parâmetro na sua vida. E qual é o parâmetro? Seguir a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. É identificar através da obediência, da meditação da palavra, para poder voltar a estar de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E o 16 diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É mentira isso, gente? Os dias são maus. O apóstolo diz que nós devemos aproveitar. O 16 diz, presta atenção no que diz o 16 aí, volta o 16 aí. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Quais são as oportunidades que nos aparecem a cada dia? Vocês sabem? Tem boas oportunidades. Mas aqui está falando de uma oportunidade de aprender e obedecer a palavra do Senhor. É a oportunidade que nós temos de aprender a palavra do Senhor. Aqui está a oportunidade. A palavra do Senhor está aberta para você. Essa é a oportunidade. Aproveita ao máximo o que Deus tem para falar para você. Através de ouvir a palavra, praticar a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e viver na palavra. Praticar a palavra e viver a palavra. Porque os dias são maus. Jesus disse que cada dia basta o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Nós devemos viver dia a dia. O dia de hoje, ontem foi ontem, acabou. Ontem foi passado. Tem muitas pessoas que conseguem viver no ontem. Não sai do ontem. Sabe como não sai do ontem? Não sai do ontem porque quer viver no ontem, na desgraça. O dia de ontem foi terrível, a semana passada foi terrível, foi passar, a pessoa fica vivendo a semana passada. Esquece que tem o amanhã e o amanhã será melhor. Não tem um texto que diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É verdade. Vamos esperar na alegria, vamos confiar. Amanhã será um novo dia. Amanhã vai nascer o sol. Você não pode ficar sofrendo pelo dia de amanhã. Você já sofreu hoje, já sofreu ontem, por que você vai sofrer? Confia no Senhor. Deus pode oferecer a você um grande milagre no momento que você abrir o teu coração e dizer: eu creio, eu espero. Eu costumo dizer sempre: crê, primeiro você ore, crê, confie e espere. Veja o 20. Veja o 17 aí. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É o que eu acabei de dizer. A vontade do Senhor é que você viva na dependência dele. O 20 diz assim: dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quando o apóstolo diz assim, dando graças por todas as coisas, está falando também das aflições, está falando também das lutas. A irmãzinha deu testemunho agora há pouco, mesmo nas lutas, nas aflições, glorifica o nome do Senhor. Porque se você não tiver luta, não tiver aflições, você não vai buscar a Deus. Você vai ficar numa zona de conforto, e nessa zona de conforto você morre ali. Porque está tudo bem, de repente vem uma tempestade, te afoga, pronto, acabou. Não, as aflições é para você chegar mais perto de Deus, é para você declarar a dependência de Deus. Deus quer sentir o teu coração, Deus quer saber: eu preciso do Senhor, papai. Eu estou dando graças a Deus por tudo que o Senhor tem me dado, pelas vitórias, pelas lutas, pelos desafios, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar uns aos outros, você tem que olhar cada pessoa com quem você convive, com quem você tem relacionamento, para poder sentir dela que você pode ser útil a ela. A coisa mais gostosa é quando uma pessoa te procura te pedindo uma palavra amiga. Uma pessoa te procura: você pode me aconselhar? Olha, você pode me dar uma palavra? O que você acha disso que eu vou fazer? O que você acha disso? E você, na unção do Espírito Santo, pode aconselhar, pode cuidar, pode fazer. Sujeitar a pessoa é dizer: estou pronto para te servir. Isso se chama humildade. E através dessa humildade é que nós vamos conquistar essas vitórias para as nossas vidas. Amém, irmão? Amém?
Glória a Deus. A minha vontade ou a vontade de Deus? E para ter a vontade de Deus é obediência e... começar tudo de novo? Obediência e... Não entendi. Perseverança? Sim, também. Obediência e palavra. Obediência e a palavra do Senhor. Através da palavra você vai obedecer a Deus. Você obedecendo a Deus, você vai ler a palavra e vai praticar a palavra. Amém, igreja? Vamos orar agora e vamos pedir essa proteção especial ao Pai eterno. Nosso Deus maravilhoso, nessa noite da 4ª semana da novena das causas impossíveis. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Você vai receber o seu milagre. Soberano, Pai querido, nós só temos que agradecer esse momento tão especial, Pai. Estamos reunidos aqui em família na 4ª semana da novena das causas impossíveis. Nós ouvimos a Tua palavra a respeito da vontade soberana do Pai. Não queremos que a nossa vontade prevaleça, mas sim a vontade do Senhor, a boa, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Quer o Senhor que nós nos debruçamos diante de Ti, resignados, humildes, colocando diante do Senhor as nossas necessidades. Ó Pai, Tu conheces o coração de cada vida que está aqui essa noite. Tu sabes as necessidades de cada pessoa. Ó Pai, por isso eu peço em nome de Jesus, que o Senhor esquadrinhe a mente de cada vida que está aqui, que o Senhor prove o coração de cada pessoa, e que o Senhor conceda a vitória, que conceda a prosperidade, que conceda a saúde, que dê o discernimento de sabedoria, para que as pessoas possam entender e fazer. Revele a cada vida aqui o que deve fazer, Pai, através do discernimento que tem, motivado pelo Espírito Santo do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. É o mesmo que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse: em mim nada podeis fazer, e é verdade, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor agora, como diz a Tua palavra: clama a mim, responder-te-ei e mostrarei coisas ocultas que não sabes. Jesus disse: tudo que pedires em meu nome eu farei, e nisso será glorificado o meu Pai. Jesus disse: se vós permaneceres em mim, minha palavra permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, será feito. É a Tua palavra tão viva, é o Teu propósito, o Teu plano para as nossas vidas. Diz ao Senhor: nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. E é verdade, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de qualquer ação na justiça. Livra-nos, Senhor, de qualquer ataque inimigo do maligno, Pai. Livra-nos, Senhor, da tentação. Livra-nos, Senhor, dos acidentes de motociclistas, de carros, seja de onde for, dos assaltos relâmpagos, dos assaltantes, dos facínoras. Livra-nos, Senhor, do estelionato, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos bandidos que querem destruir, Pai, dos inimigos ocultos, aqueles gratuitos, aqueles declarados. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus. Confiamos na Tua palavra e guardamos no nosso coração, para que nós possamos viver dependentes do Senhor, alegrando a nossa vida, que possamos ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, bons pais, bom patrão, bons empregados. Ó Pai, que nós possamos estar preparados para estar diante de Ti, limpos e puros, preparados para a Tua volta, soberano Deus. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos. Queremos tirar as nossas sandálias sujas, Senhor, para estar na nossa casa limpos, na nossa casa, no Seu santuário limpo, Pai. Nós queremos despir de todo orgulho, de todo rancor, de toda soberba. Ó Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito que traz o vício, seja qual ele for, da bebida, do cigarro, da droga, da malícia. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, livra-nos, Senhor, do maligno que destrói as nossas finanças. Ó Satanás, diabo, tira a mão das finanças do nosso povo, em nome de Jesus. Quebra os poderes destes demônios, em nome de Jesus. Ó Pai, traga a cura, traga o benefício do perdão. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar, Pai, como o Senhor nos tem perdoado, Paizinho. Ó Pai, às vezes nós estamos com o coração endurecido, temos algo contra pessoas e não temos coragem de chegar e pedir perdão.
queremos que Ele dê o primeiro passo, mas sabemos que nós é que temos que dar o primeiro passo. Nós temos que reconciliar com as pessoas, porque o Senhor diz isso na sua palavra. Nós não podemos ofertar, não podemos fazer absolutamente nada se tivermos algo contra o nosso irmão. Ó Pai, traga para nós a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Nos dá uma mente de Cristo, que nós possamos ter a identidade do Senhor, que podemos seguir os seus passos, os seus caminhos. Alivia o nosso coração, Pai, de tanta dor. Cure as pessoas que precisam ser curadas, restaure relacionamentos, traga o benefício do perdão para as vidas das pessoas que precisam se perdoarem, Pai, e perdoa os nossos pecados. Queremos declarar arrependimento, Pai, de tanta coisa que fizemos durante este dia. Nos leva em segurança para os nossos lares, e que possamos ter uma boa noite de sono, que podemos acordar com alegria e cantando vitória, louvando o Teu nome de uma maneira muito especial. Ó Deus, nós oramos porque cremos no Teu poder, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus.